E hoje, um dia muito especial, nós estamos recebendo aqui, nessa quinta-feira, 19 horas, André Luiz. Eu prometi que André Luiz viria aqui para a live. Afinal de contas, toda quinta-feira nós estudamos o livro Nosso Lar. Estamos estudando a série André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar. Já estudamos 37 capítulos, vamos entrar no 38, mas hoje é um dia especial. Hoje está aqui nosso amigo querido Renato Prieto, esse idealista, guerreiro, corajoso da arte, um ator extremamente qualificado, mas apaixonado, corajoso, que resiste, persevera, se mantém aí de pé num cenário tão difícil. E ele permanece resiliente, levando essa arte que sensibiliza, que transcende, que convida todos nós a pensar um pouco mais e a viver a espiritualidade. Renato Prieto, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a todos, né? É um prazer muito grande. Se vocês olharem bem, eu vou me aproximar, vocês vão ver que eu estou com a sombra do bigode do André, que já está começando a crescer. Ali. Estou deixando a crescer. Boa noite a você, boa noite a todos, imagina. Mas você sabe o que acontece? Assim, para fazer o que eu faço, é preciso ter pessoas como você e outros que têm olhos de ver com esse viés, né? Assim, esse viés de responsabilidade, de compromisso. Então, eu sou muito feliz com os compromissos que eu assumi, sabe? Eu tenho consciência, né? Eu não sei como acontece com você e com os nossos amigos que estão nos ouvindo, mas eu tenho sempre o mesmo estado de consciência como se eu tivesse desencarnado, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Eu não fico buscando lembranças, elas estão presentes dentro de mim, entendeu? Assim, eu me lembro de tudo, onde foi em Paris, quando eu era ator, eu lembro de tudo. E mamãe falava assim, achava muito interessante essa história da mamãe. Ela dizia, o meu filho mais velho é empresário, minha filha mais velha é milionária. E o pessoal perguntava, e Renata? Ela dizia, sonha, alguém nessa família precisa sonhar. Entendeu? Então, eu acho que é o sonho, é esse sonho de chegar em muitos lugares através de um projeto né, que toca o coração de muita gente, né? Porque numa entrevista minha, às vezes, tem 1 milhão de pessoas, no filme tem não sei quantos milhões. Não, e interessante, né, Renato? Porque quando você vai para um jornal, para qualquer veículo de comunicação, você está ali atingindo um público muito variado, né, Renato? Um público muito amplo. E aí você tem possibilidade de levar uma mensagem, de levar também a arte. Levar uma mensagem dentro dessa perspectiva da arte, né? Para um público muito variado. Isso é muito bonito, né? Mas aqui, eu queria te perguntar uma coisa antes. Está todo mundo aqui curioso. Nós já estamos quase chegando a 1000 pessoas aqui. Porque está começando ainda, né? O pessoal está chegando na live. Todo mundo fica curioso. Eu queria que você repetisse pela milionésima vez como que Renato Prieto se tornou o ator que viveu e vive nas telas, André Luiz. Conta um pouquinho para a gente dessa história, Renato. Então, você tem que voltar lá atrás, né? Assim, um pouco. Eu fui ator com estado de consciência na França. Eu dei umas pisadinhas nos calos, sabe, Haroldo? Assim, não fiz nada muito grave, não. Pisei uns calinhos. E eu, quando cheguei no plano espiritual, eu achava de verdade que eu tinha que não é me resgatar, me explicar com esses amigos, mas todos eles, é interessante, me amavam muito. Dizia, era muito jovem, é por isso que ele fazia isso e tal. Todos tinham uma desculpa para mim. Mas aí eu comecei a rodar nos departamentos. Havia um departamento específico que discutia a divulgação da espiritualidade pelos caminhos das artes, quem estava no corpo retornando à matéria, quem estava no corpo, digamos, com 25 anos, 30, dando continuidade. Ali estava um grupo na frente que viria como o seguinte, e tecnicamente eu seria lá o quarto, quinto grupo. Bom, então essas pessoas foram vindo e eu vim. Eu as encontrei no meio do caminho, Augusto César Vanucci, Lúcio Mauro, Felipe Caroni. Eu encontrei, as reconheci, elas me trouxeram para dentro do projeto, muito jovem.
E eu comecei, na verdade, o que eu comecei a fazer foi apenas cumprir a palavra que eu tinha dado na risca. Eu acho, Haroldo, que você, qualquer um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, deve Sim. saber os erros que cometem no seu cotidiano. Eu também tenho os meus erros, as minhas mazelas, mas no projeto você não encontra uma falha, sabe? Tudo que eu disse, eu faço. Então, eu comecei a me envolver e a desenvolver o projeto de divulgar a doutrina espírita pelos caminhos das artes, e automaticamente, muito jovem, me tornei espírita também, entendeu? E você teve esse contato, então, com o Vanucci, né, Renato? O Lúcio Sim, porque veja Mauro. só, olha que interessante. O primeiro que me chamou para fazer o André Luiz foi eu preciso de você. Porque eu era um jovem fazendo quem? Eu falei, André Luiz, foi a primeira vez que eu fiz o André Luiz. Nesse especial, alguma coisa que ele... Isso eu não sabia. Você fez na televisão? Ou Não, no eu teatro? fiz... ela foi para a televisão, a cena, mas foi no teatro. Era uma cena psicografada pelo Chico, e na cena estava Lúcio Mauro, eu, Felipe Carone, e mais uma atriz que eu não me lembro. E eu fazia o André Luiz, já questionador, perguntando como e tal, querendo saber. Ele questionava e tal. Alguns anos depois, então, eu voltei. Mas o que acontece, Haroldo? Chegou uma hora que eu comecei a virar número. 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas tinham me visto no teatro. E aí é claro que as empresas mais mecanizadas começaram a me procurar. Vamos fazer. Eu comecei a virar um tempo que eu era meio piada nos bastidores, quando eu era procurado por algum produtor que queria transformar uma peça minha em cinema, e as pessoas diziam para mim assim, porque o Raícha, para quem não sabe, Raícha, H-I-S-H-A, Raícha, é um amigo meu dessa época que eu estou contando para vocês, da França e da Índia. E aí, quando eu saía da reunião, ele falava assim, seja educado, compareça à reunião, mas isso não vai dar em nada. Olha que interessante. Aí, vocês têm uma ideia, para poder facilitar, enxugar a conversa? Dentre os muitos que me procuraram, eu fui procurado por uma grande assumidade, celebridade, Oscar, que é o Taylor Hackford, que dirigiu, entre os muitos sucessos, O Advogado do Diabo, porque ele tinha uma secretária... ele tinha uma secretária que era brasileira. E marcaram um encontro comigo no Brasil, nos escritórios da DreamWorks, na Rio Branco, no Rio de Janeiro. E eu fui. Ele é casado com uma grande atriz, também ganhou muitos Oscars, a Ellen Mirren. E aí eu fui. E ela traduzia tudo. E eu fui e ele disse a mesma coisa. Vai educadamente, mas isso não vai dar em nada. E aí eu voltei para casa. Um dia, uma 10ª pessoa, alguém me disse, tem uma pessoa lá fora pedindo para tomar um café com você no final do espetáculo. Eu falei, ok. Não, eu falei, não posso hoje, pede para vir amanhã, 1 hora antes do espetáculo, 2 horas, depois eu entro tranquilo. E aí, esse diretor estava me esperando. Quando eu cheguei no camarim, os atores perguntavam a mesma coisa. E aí, Renato, mais um daqueles? Aí eu vou contar um detalhe para vocês. Quando eu cheguei para conversar com ele, eu entrei e saí, e eu não me toquei que Raícha não tinha dito nada. Não me toquei. Porque ele sempre dizia, foi muito educado, muito bem, isso não vai dar em nada. Entendeu? Mas, quando eu cheguei no camarim, que me perguntaram, e aí, Renato, mais um que não vai dar em nada? Eu fiz a conexão, falei, gente, Raícha não se pronunciou. Eu falei, esse sim, esse é o cara. E aí, nós ficamos peregrinando 3 anos de porta em porta, eu e o Wagner de Assis, para buscar, passar burocracias, até transformarmos em realidade nosso lar 1, né? E o filme foi feito, e aí eu fiz todos os testes, eu quis fazer os testes, viu, gente? Eu não quis passar por cima, tipo assim, vai colocar o Renato, porque, afinal de contas, o Renato intermediou tudo. Não. Eu quero fazer todos os testes. Aí eu fiz todos os testes, e um dia o americano que estava finalizando os testes apontou o dedo para mim e falou assim, this is a man. Aí eu falei, opa, acho que fui eu escolhido aqui. Aí o meu treinador, que era americano, também falava português, ele disse, você entendeu, Renato? Ele está dizendo que você é o André Luiz. É você o André Luiz. Ele está falando isso, ele era vice-presidente, o presidente da Fox, da 20th Century Fox. Apontou, aí eu fui apresentado a todo mundo, aí que aí que sim começou essa saga
Nosso Lar, o filme, né? Claro que eu já tinha lido todas as obras dele, que eu tinha estudado tudo, porque eu sou espírita, eu já reencarnei com o papelzinho na mão, gente. Mamãe abriu a mãozinha e falou: que esse menino não abre essa mão? Abriu, estava escrito assim: eu conheço o assunto, eu sou reencarnacionista, eu sei de onde estou vindo, só me encaminha que eu chego lá. Então, minha mãe me encaminhou e não deixou, não me podou, entendeu? Então, eu sou espírita desde muito menino. Renato, e tem uma coisa curiosa, né? Você teve um encontro com o Chico, assim, um dos encontros em que o assunto foi essa questão do seu compromisso com a arte, né? Você pode dividir isso com a gente? Essa história que você conversou com o Chico? Então, sim, claro. O Chico, eu cheguei nele no início muito jovenzinho. E eu confesso a você, como eu já sabia o gosto do sucesso, porque eu estava de galã numa novela que dava 80% de audiência, que era o reencontro da escrava Isaura com o outro, enfim, esqueço o nome do outro ator, enfim, para ir para o mundo inteiro, né? Aquela coisa toda e tal, eu tinha sentido gosto do sucesso, mas eu não gostava do gosto do que eu via. Coisas, brigas, contendas, por um minuto na tela, derruba-se qualquer um, prejudica-se qualquer pessoa. E aí eu fui no Chico e falei assim: Chico, eu estou muito chateado, sabe? Eu estou no meio artístico, e o meio artístico é um meio que tem muita coisa que eu não tenho, que eu não faço, e aí fica difícil, às vezes eu posso estar faltando humildade da minha parte para observar que eu poderia ser um ótimo chefe de um banco, diretor de empresa, um monte de cargos que eu poderia ter com o meu contrato, o meu salário, todo mês descontar direitinho, me aposentar como ser humano. E ele ficou me ouvindo e falou assim: Renato, meu filho, você foi convidado para algum desses cargos que você citou, meu filho? Eu falei: não, Chico. Ele falou: então não sei que chance é essa que você está perdendo, Renato, ninguém te convidou. Ninguém te falou assim, Renato. Falou assim. Que chance é essa que você perdeu, meu filho? Ninguém lhe chamou. E ele falou: Renato, você tem um compromisso, mas o compromisso, ele disse, foi um compromisso assumido pelo afeto. Você não tem débitos. Então, você pode largar no meio se você quiser. E eu falei: não. Comecei e eu continuo, Chico. Ele falou: os seus amigos vão ficar muito felizes com essa sua decisão. E tal. Eu falei: não, que isso? Falou assim? Falou assim, Renato? Que legal. Falou: seus amigos vão ficar muito felizes. Seus amigos vão ficar muito felizes. Seus amigos estão muito felizes. Mas ele me deu o direito, por exemplo, de parar. Porque o que o público amigo tem que entender, Haroldo? Você tem que ter um ser humano normal, aspas, como vocês ou você, por exemplo, você tem um trabalho, um contrato, recebe seu dinheiro naquele dia, faz contas do tamanho do seu salário, esquece isso para a classe artística, né? Nós somos independentes, nós somos autônomos, nós somos miseráveis. Por isso, no Brasil, é o único país do mundo ainda, um dos poucos, que tem um asilo, uma casa de artista, para recolher os artistas da velhice, porque não chegam ali sem grandes ganhos, sem grandes condições, que, aliás, muito bem comandado pelo queridíssimo, né? Ele foi até presidente do sindicato, Stepan Ercésia. Então, a gente é muito pressionado o tempo todo, e é uma profissão difícil de você manter a parte moral. Por quê? Veja só, leva-se em consideração que sempre fui, aspas, que eu vou dizer, não tem arrogância nenhuma e também não sou idiota. Eu sempre fui um homem com uma certa beleza física, né? E isso aí atraía coisas por todos os lados. Claro. Então, você tem que ter ser espiritual e também, ao mesmo tempo, como cobra, sair sem se prejudicar. Porque senão as pessoas te queimam, não te chamam para trabalhar e tal. Mas a espiritualidade, ela foi muito dócil. O próprio Chico sempre dizia, o Divaldo mesmo, acho que o meu maior incentivador é Divaldo, sabe? O Divaldo, ele é danado, ele fala... Qualquer lugar do mundo que ele viaja, ele fala assim: conhece o trabalho de Renato? Já viu uma peça de Renato Prieto? Tanto que você veja, eu fui o primeiro cara que ele autorizou a contar a vida dele no palco, e eu contei na peça Semeador de Estrelas, que posteriormente virou cinema. E aí eu acho que a gente pode linkar até com essa coisa minha com o André Luiz. Eu sou um ator de transformação.
se você não me reconhece, para mim é o aplauso. Se você não me reconhece, eu adoro quando você não me reconhece. Mas se você reconhece o personagem. Então, Divaldo, quando me viu no palco fazendo ele, eu vou até fazer um pouquinho da voz dele para vocês verem. Ele virou para mim e falou assim: Renato, meu filho, olhando para o palco, eu não sabia se você era eu ou se eu era você. Que ótimo! Que ótimo! E eu acho que estão aí... Renato, é importante dizer que existe um trabalho, quer dizer, isso que você acabou de nos demonstrar generosamente aqui, uma performance dessa, tem muito estudo, tem muita estrada, tem muita prática. É importante a gente dizer isso, né? Nós precisamos aprender a valorizar o esforço que as pessoas fazem para adquirir determinadas habilidades para ter um desempenho. Seja ele qual for, né? É verdade. É importante, quer dizer, para você fazer então. esse desempenho, tem um background. Isso. Né? Sim, então eu vou te dar esse spoiler. Eu fiquei perseguindo o Divaldo de longe em vários lugares. Até o momento que eu coloquei 3 pessoas de costas para mim e eu disse: vou soltar um CD. Vocês têm que levantar a mão e dizer quem é. E todo mundo levantou a mão e falou: Divaldo Franco, Divaldo Franco. Falei: agora vou soltar o CD novamente. Vocês vão virando. E todo mundo quebrou a cara, porque era eu fazendo o Divaldo. Eu estou fazendo isso. Todo mundo falou: meu Deus, não, você está dublando. Não estou dublando, gente. Bom, eu quero fazer, então, esse spoiler para o público, os amigos que estão estudando, então, toda essa obra do nosso querido André, meu amigo Andrezinho, porque ele tem um débito enorme comigo. Eu vi falando com ele: quando eu chegar na espiritualidade, não esqueça de me entregar todos os bônus horas que você está guardando para mim no cofre. Eu falo para ele. Porque eu falo mesmo. E aí, eu conversei novamente, Raícha. Eu disse: Raícha, eu já tinha emagrecido quase 24 quilos para ficar bem náufrago para cenas do umbral no filme. Aí foi quando começaram a dizer: é ele, é ele, é ele, é ele, ele é o André Luiz, porque eu já estava a cara dele já. Eu falei: Raícha, eu preciso, nas minhas horas de repouso, pede uma autorização especial, você não vai me trazer transtorno nem para ninguém, eu de longe acompanhar um tempo aí o André Luiz, para eu olhar um pouco gestual, para olhar, para ficar ali anotando, fazendo as minhas anotações, como eu fiz com o Divaldo, essa pesquisa. E eu, posteriormente, mais à frente, eu queria um encontro junto com ele, se possível com 2 amigos meus que já retornaram para o canal da minha total confiança, para eu me sentir, digamos, mais amparado, sabe? Para eu ter um outro olharzinho, para olhar para o lado e dizer assim: é isso, né? É isso, para ter uma confiança e tal. Claro, isso não me foi negado. Isso não foi negado. Então, eu comecei a persegui-lo, digamos assim, em alguns encontros em que eu não estava próximo dele. E aí eu comecei a formatar o rosto dele, emagrecer para isso aqui ficar mais fino, e o bigode. Comecei a subir mais as entradas do cabelo, comecei a botar isso mais para trás, e comecei a ficar... E chegou uma hora que virou uma simbiose. Quando você olha uma foto dele, uma foto minha já pronto, você não sabe quem sou eu, porque foi criando uma simbiose. Veja, às vezes, meus amigos, nem tem tanta parecência, mas é que eu entrei tanto dentro da alma dele ali, pesquisando ele, que você olha e diz: é ele, porque, claro, ele está dentro de mim. E aí sim, é um spoiler, um encontro. Aí, nesse encontro, estavam esses 2 amigos, que eu, educadamente, não vou citar o nome, mas são pessoas que vocês conhecem e que me acompanharam nesse encontro. E aí eu fui me encontrar com ele, com o próprio André Luiz, num período meu de repouso. E aí eu fiz uma preparação. Tipo assim, eu me lembro que eu, por escolha minha, ninguém mandou. Eu, durante os 2, 3 dias, eu me lembro que eu só me alimentei de coisas frugais, eu só tomei sucos, coisas leves, a mente, tudo, para tentar facilitar o máximo possível. 3 dias depois, eu estava quase hibernando como o Mahatma Gandhi, né? Porque só com alimentação sadia e tal. E aí me encontrei de frente com o André Luiz. Aí é o encontro. Conversamos muita coisa que eu não vejo por que relatar, porque eram íntimas, mas eu posso relatar uma de fato. Ele me falou uma coisa que é a primeira vez até que eu vou falar, porque eu morro de medo do cara
alguém falar assim, que arrogância do Prieto. Ele olhou para mim e falou assim, as pessoas, quando encarnadas, às vezes acham, têm a pretensão de achar que a escolha acontece de lá para cá. E muitas vezes, na verdade, a escolha ela acontece daqui para lá. Esse é o seu caso. Como quem diz assim, não pense que foram eles que escolheram você para fazer o André Luiz. Entendeu? Essa decisão ela foi feita aqui. Você, segundo eu sei, era o mais preparado e tal. E ele disse, olha, eu fico muito feliz que essa história vai ser contada para o mundo, porque agora ela vai para o mundo, mas eu quero lembrar que essa história ela é muito distante dos meus dias atuais. Mas... falou isso para você? Ela é muito distante dos meus dias, né? Desses dias de hoje. Claro, porque ele... né? 100 anos atrás. Você transformou. Mas eu vejo que é de suma importância que pessoas vejam essa minha história, que eu me rasguei ali de total, me mostrei inteiro, sem nenhuma pintura, sem nenhum rasgo de escondimento, e que essa minha história, que as pessoas, se eu fiz algum acerto, que sigam, e que não cometam os mesmos equívocos que eu cometi com essa obra, estando disponível a todos. Eu fiquei muito emocionado, Haroldo, muito emocionado, tentei manter o controle. Aí ele disse assim, mas eu ainda vou lhe acompanhar mais uma vez. Ele disse, olha, falou isso. Ele disse, vou lhe acompanhar mais uma vez. No seu primeiro dia de trabalho, eu quero fazer o possível para estar... Não só eu, ele disse, todos os amigos da espiritualidade que estão felizes e alegres com esse grande acontecimento para o planeta, que é essa divulgação em larga escala, mas eu quero estar entre eles e tal. Então, no primeiro dia de filmagem, eu estava tenso, preocupado. Uma das maiores preocupações que eu tinha, meu amigo, era se esse filme não dá certo, porque a crítica de por exemplo, não deu certo por causa da escolha errada do protagonista. Né? Erraram no protagonista. Olha a minha situação. Então, eu me tranquei num local e fiquei só com música clássica ao fundo, ouvindo. Eu sabia que estava presente nesse dia, ele está vivo, eu posso falar o nome dele, um médium que eu tenho grande respeito, chamado Luiz Augusto Queiroz. É um grande homem, grande médium. Eu sabia que ele está também no primeiro dia de filmagem. E aí, quando bateram na porta para dizer que eu ia entrar para a cena do umbral, eu abri a porta e as luzes do umbral toda acesa, eu ia ficar sozinho lá no meio do Maracanã, que aquilo tinha o tamanho do Maracanã, sozinho naquele frio. Quando eu abri a porta, a primeira pessoa que eu vi foi Luiz Augusto Queiroz, que não sabia dessa história que eu acabei de contar para vocês do meu encontro com o André no plano espiritual, ok? Ninguém sabia disso. Aliás, veja só, Haroldo, é a primeira vez que eu falo isso. Eu não falo isso, porque as pessoas podem dizer assim, encontrou com o André Luiz. Renato, fica tranquilo, porque aqui a gente só está eu e você, mais 1.500 pessoas. Então, assim, a gente mantém o segredo, tá? Fica tranquilo. Ai, que lindos. Aí, querido, quando aquela porta abriu, Luiz Augusto, a luz batia em mim, e ele pegou e falou assim, vejam só, ele disse, André Luiz, falando de mim, acompanhado pessoalmente do próprio André Luiz e ainda fulano e Beltrano, que são os dois amigos meus que me acompanharam no encontro espiritual. Foi uma confirmação para você, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém sabia dessa história, ninguém sabe até hoje. Eu não falo isso para ninguém. E ele disse, olhem só, André Luiz, eu já pronto, né? Acompanhado do próprio André Luiz. Então, ele cumpriu a palavra que ele disse, no primeiro dia eu vou acompanhar. Eu tenho muita gratidão por isso, gente, mas você falou uma coisa perfeita ali atrás. Isso é resultado de esforço, trabalho, dedicação, foco, comprometimento. Não é fácil. Não é fácil você carregar a responsabilidade de fazer um personagem que milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora dele se chamam André Luiz por conta dele, por conta do livro, porque a mãe pediu, a avó queria, o sonho do avô era que se chamasse André Luiz. Mas eu sou muito grato que, no meio de 200 milhões de brasileiros, o dedo apontou na minha direção e falou, this is a man.
Ele é o cara. Ele é o André Luiz. Eu sou muito grato por isso, porque no meio de 200 milhões de pessoas escolherem a mim para ser o André Luiz, tem que ser muito grato, né, irmão? Claro, não. Não, mas não eram 200 milhões de candidatos, né? Porque Não, não. precisava ter um preparo, uma história, e precisava ter Verdade. todo um conjunto de elementos que naquele momento ali era você que preenchia, né? Tem toda uma história. Humildemente. E assim, é importante, né? Porque você também teve uma formação muito sólida como ator, né? É importante destacar isso, né? Ah, sim, sim. Isso eu acho que é legal. Não, sou formado. Não, gente, formado, claro, imagina. Eu uma vez fiquei, inclusive, dei uma entrevista minha, vocês procuram que vocês vão achar. É uma matéria minha de 3 ou 4 páginas na revista Veja. E o título dizia assim: o título era assim: o fato de eu ser espírita não é justificativo, digamos, falta de qualificação, né? Quer dizer, não é eu ser espírita que me qualifica para fazer o trabalho, né? É eu estar qualificado que me qualifica para fazer o trabalho. Exatamente. Sim, formado na maior universidade de artes cênicas do Brasil, cursos separados com Roberto Lewis, do Hector's Studios. Roberto Lewis eu já conheci muito idoso, foi professor de Marlon Brando, Susan Sarandon, Al Pacino, foi professor de mais uma Jane Fonda, uma pancada de gente. Nossa. Depois eu conheci pessoalmente, porque eu passei no grupo, fiz teste, passei para assistir aula com ele, eu fui levado para assistir às aulas com Grotowski. Grotowski é o Papa. Você não conhece o Papa em Roma? Grotowski é o Papa do teatro, das artes no mundo. Eu fiquei de frente para ele, como eu estou com você, estudei. E depois de formado, eu continuei fazendo aula de canto com o José Espinto, professor de teatro municipal, dança, jazz clássico, sapateado com grandes professores. Não, imagina, especializado, preparadíssimo, assim. Que ótimo. Preparadíssimo. Não tem conversa aqui. E aí, esses elementos todos se somaram, né? Mais esse contato afetivo seu com a obra e tudo. Mas, sim. Renato, eu estou sentindo que você tem novidades para contar para a gente, né? Eu estou assim... Vou até pegar. Pega para mim aí, por gentileza, o envelope do roteiro ali. Estou sentindo isso, sabe? Eu só vou contar para você e para o teu povo, mas eu vou fazer melhor. Então, eu vou passar aí por aqui para ninguém ler, tá bom, gente? Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Eita, meu Deus! Vocês acabam de ver, então, não posso ficar mostrando o nome, essas coisas. Vocês estão me vendo nas minhas mãos com o roteiro de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Que maravilha! Já tive uma primeira reunião com Yafa Brits. Yafa Brits é a produtora do filme, que também produziu Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, com a Glorinha Pires e Tony Ramos, que produziu Minha Mãe é uma Peça, com Paulinho Gustavo e Mandulce, um grande produtor. E produziu Nosso Lar 1. Né? Uma grande, é das maiores. E ela tem um afeto por mim muito grande, assim como eu tenho por ela. Direção continua do nosso Wagner de Assis, que dirigiu o primeiro. Não vejo ali... Veja só, muitas histórias novas aparecem. Claro que você já conhece muito a história do André Luiz no primeiro filme. Agora ele vem como um dos mensageiros. Então ele está ali também como aprendiz, rodando, narrando, falando os acontecimentos. E graças a Deus ele visita o Umbral só como visitante. Chega de ficar no Umbral, né? Arrumadinho, cheirosinho. Eu falei para o Wagner assim, eu nem abri o roteiro, mas não tem nenhuma cena dele voltando para o Umbral. Ele falou, não, dessa você já está livre, ele disse. Dessa você está livre. Então, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, eu não posso afirmar para vocês com certeza, porque eu era para ter tido um encontro ontem ou anteontem, por telefone, um bate-papo com o nosso querido Wagner de Assis, mas o Wagner teve uma pessoa da família que desencarnou e tal, e aí eu falei, depois a gente se encontra. Mas eu não tenho quase que certeza que se eu, para não errar, do primeiro filme, no segundo, Nosso Lar 2, só tem ele na direção, continua,
a nossa querida Iafa Brits na produção, e acho que de elenco, eu acho que eu sou o único. E são os novos personagens entrando ali. Sim, Talvez e eu acho que é uma trama mais complexa também, porque tem mais histórias agora, né, Renato? muitas histórias, muitas histórias. O André Luiz está indo para um lado para o outro, conversando e tal, e ele conduzindo através do off, às vezes você vai assistindo a ele por trás falando, às vezes tem uma cena dele aqui e tal, mas conta-se muitas outras histórias, muito bem contadas, aliás, pelo roteiro dele. As filmagens, tecnicamente, começam dia 15, 20 de abril, terminando no final de maio, e eles ainda estão lá enfrentando algumas dificuldades, porque, infelizmente, né, meu irmão? Eu falo isso, infelizmente, porque assim, eu gostaria tanto que o empresariado espírita compreendesse a importância dele investir nesses projetos em que ele abate todo o dinheiro do imposto de renda. Mas olha, meu irmão, eu não sei quantos sapatos eu gastei a sola indo de um por um, e eles não vêm com os investimentos, não nos ajudam, e eu tenho a impressão, Haroldo, que às vezes esse empresariado ele acha assim, porque ele dá todo mês as 200 bolsas de alimentos do centro espírita e paga todas as contas do centro espírita que ele frequenta, ele já faz uma coisa. Ótimo, ele deve continuar fazendo isso. Sim, por favor. Sim. Mas ele tem que se lembrar que quando nós entramos em cena, por exemplo, numa entrevista, vamos lá, Nosso Lar 1. Nosso Lar 1 tem 40 milhões de visualização em todas as plataformas e repetições. Nosso Lar 1 está em mais de 60 países. Nosso Lar 1, ele foi comprado num pacote pela Disney Company, o que significa que a produção do Nosso Lar 2 já entra a Disney como produtora por trás. Nossa, olha o caminho que se faz. Isso. Então, não é? Então, você veja, mesmo com o meu projeto todo, eu ajudei 2.500 instituições no fechar porta ou abrir porta para atender os menos favorecidos. Esse povo tinha que entender que quando eu entro numa entrevista como na Veja, que eu falei para vocês, num programa como o da Fátima Bernardes e outros, naquele momento, 8 milhões, 10 milhões de pessoas estão me vendo ali. Isso é sumamente importante para a divulgação, para botar em prática aquela frase que todo mundo decanta. A maior caridade que se pode fazer com a nossa doutrina e a sua divulgação. Sim, mas faça, companheiro. Tem que fazer. E aí eu acho triste, porque eles poderiam investir mais. Mas, assim, o importante é que vai sair agora com a assinatura da Disney, com os mesmos produtores, com o mesmo protagonista, Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Foi uma luta, a gente não desistiu, porque, olha, quem não pensa não cai porque não saiu do lugar. Se você desiste, quem vence é o inimigo. Nós não desistimos do André Luiz, a espiritualidade não desistiu de nós. E eu estou muito grato por tudo isso, entendeu? Maravilha. Renato, aqui tem um pessoal perguntando aqui, fala assim, olha, se quiser investir e tal, como é que faz o contato? Você quer deixar algum contato aí para você intermediar? Posso, olha só. Eu posso falar uma coisa para vocês, então? Você é um grande amigo, né? Sempre me protegendo também, né? Eu vou dizer para você. Assim, nesse período, para os meus amigos, nossos amigos saberem, eu gravei uma série, que são 4 episódios, que breve vocês vão ver, chamado Life Again, Viver de Novo, novamente, está sendo finalizado. Neste período, eu acabei de gravar um documentário chamado Chico Xavier para Sempre, para comemoração dos 20 anos de desencarno de Chico Xavier. Está sendo escrito para eu fazer, após eu terminar as filmagens de Nosso Lar 2, Os Mensageiros, eu quero fazer no teatro a peça Chico Xavier em pessoa. Por que em pessoa? Porque eu quero que o público o conheça como eu conheci. Então, com uso de maquiagem, com truque de luz, quem vai entrar em cena é Renato Prieto? Não, é Chico Xavier dentro do corpo de Renato Prieto. Então, eu estou falando isso tudo para vocês por quê? Vocês precisam fortalecer as plataformas de Haroldo e de Renato Prieto e de todas as pessoas que seriamente querem divulgar e falar sobre assuntos que têm conteúdo. Então, eu peço a vocês, por exemplo, eu tiro, às vezes, um minutinho do meu dia, eu saio assistindo todo mundo que está ao vivo do meio espírita, prestigiando, você sabe disso, que eu entro para te ver. Eu prestigio. Então, prestigiem todos os seus irmãos que estiverem ao vivo, em alguma plataforma,
E eu peço a vocês que sigam a minha plataforma. E lá vocês podem me perguntar, e eu posso, por exemplo, assim, eu posso enviar o projeto do Chico Xavier em pessoa, que é o que eu estou captando agora, para poder montar depois. Não é um projeto tão caro quanto o cinema. Então, usem as minhas redes sociais. Daqui a pouco pode mandar um direct no Instagram, né, Renato? Isso, quando pode você mandar um sair direct daqui, no Instagram, né, para você e tudo. Isso. Vai para o meu Instagram, que é meu nome, gente. É super fácil, ó. @Renato Prieto Ator. É meu nome, Renato Prieto Ator. @Renato Prieto Ator. Me segue no Instagram. Isso fortalece as plataformas. Pergunta lá no direct. Renato, eu conheço uma empresa, sou amigo de um empresário, meu pai é empresário. Como é que eu posso ajudar na peça e tal? Eu vou te dar o nome da minha produção, eu mando o projeto, aqui todo mundo trabalha. Então, vá lá, Renato Prieto Ator. E olha, não deixa para amanhã, não, viu, gente? É hoje que você tem que seguir, é hoje que você tem que perguntar, é hoje que tem os necessitados, é hoje que André Luiz está dando a sua primeira palavra para o mundo em deferência ao Haroldo, que é meu irmão, e a vocês. Renato, eu sempre falo uma coisa aqui, que é assim, a divulgação da doutrina espírita, ele é um processo feito em conjunto. Então, quem está produzindo conteúdo é apenas uma parte do processo. Quem está aqui assistindo é a outra parte. Então, é preciso que o público espírita seja mais proativo. Sim. Mais proativo. Assista, compartilhe, sim, divulgue, dê curtida. Por quê? Porque juntos nós vamos divulgar. Não adianta você ter um produtor, ter 5, 10, 15 produtores de conteúdo que estão produzindo conteúdo aqui, o público está passivo, sem fazer nada para incrementar a divulgação. Né? Então, isso é muito importante, sim, porque você faz uma peça, poxa, gente, vamos lá comprar um ingresso, vai lá, assiste, se for online, se for presencial, sim, né? Isso é importante, porque isso é o óbolo da viúva. É o óbolo da viúva. É o óbolo da viúva. Você vai pagar ali, você vai pagar ali R$25, 30, 50 sim, no ingresso, mas aquilo é significativo, porque se sim, muitos quiserem, aquilo vai dar uma dimensão. Porque o que acontece? A gente fala, o mundo só tem isso, só tem esse conteúdo. O mundo só tem esse conteúdo. Mas o conteúdo que está aí sendo divulgado, as pessoas vão lá e assistem. Então, tem gêneros de música, tem gêneros de piada, de entretenimento, canais no YouTube, que tem 30 milhões de inscritos. Né? E não tem nenhum canal do YouTube espírita no Brasil com 1 milhão de inscritos. Não. Nenhum. Não tem. Então, assim, será possível que não tenha 1 milhão de espíritas? Tem sim. Será que não tem? O que será isso? Você veja, você falou lindamente. Aliás, como bom juiz que você é, eu quero você como meu defensor nas minhas causas próprias agora. Eu não vou mais me defender. Quando tiver algum empresário que me chamar para me conversar, eu vou mandar você ir lá. Então, assim, eu quero só avisar para as pessoas que estão nos vendo que se tiver gente do Rio de Janeiro, da capital, neste sábado, dia 12, no domingo, dia 13 agora, eu vou estar fazendo 2 apresentações ao vivo, presencialmente, na Tijuca, no Ramatiz. Não há quem não conheça o Ramatiz, não há quem não conheça a Tijuca. Do lado da estação do metrô Uruguaiana, eles atendem, às vezes, 5, 10 mil pessoas numa semana. Eles estão passando dificuldade. Então, eu vou lá me apresentar dia 13, 12 e 13, né, Vitor? 12 e 13, às 18 horas, sábado e domingo, no Ramatiz, ingresso a R$20. E aí a pessoa pode me perguntar no direct, entendeu? Eu passo e tal. Você falou o quê, Vitor? Sim, esse sábado agora. Né? Esse sábado agora, próximo. Esse sábado e esse domingo, 18 horas, para ajudar o Ramatiz. E a comemoração de 58 anos de existência do Ramatiz. Se você está com dúvida, vai no meu Instagram, @Renato, o flyer com tudo, e você compra o seu ingresso. Aí eu vou falar uma coisa para você, que eu quero que o público acompanhe ali. Renato, que pena, Renato. Eu não moro no Rio de Janeiro, mas pode comprar um ingresso por R$20. Eu estou precisando que você ajude. Aí. Não é? É isso que é importante. Você pode comprar o ingresso do mesmo jeito. Você não vai, mas compra o ingresso, porque alguém vai se alimentar.
e fazer isso que Haroldo está dizendo, gente. Já Vamos coloquei ali, prestigiar ó, ali. @Renato Prieto Ator. Prieto Ator. Então, gente, veja só, nós temos responsabilidade. Eu já não tenho mais 30 anos, continuo um rapaz simpático, mas já passei de lá. Daqui a pouco eu tenho que ir embora. Eu ainda quero fazer séries. Eu quero contar um outro spoiler para você. Eu sei que já está escrito, preparado, a série Nosso Lar, a série, mas que não se consegue os investidores para que ela venha, né? Os investidores para ser gravado, porque assim, quando você vê uma Netflix, não é ela que põe todo o dinheiro. Vai um investidor, a Netflix. Então, nós precisamos desses investidores. Então, assim, eu preciso de apoiador. As minhas rendas pessoais com 2 anos de pandemia se acabaram. Eu tenho por trás... Vocês viram que eu estou falando o tempo todo com o meu produtor executivo aqui, o Marcos Santos. Eu não trabalho sozinho. Eu tenho gente que trabalha comigo há 20 anos. Você acha que eu ia soltar a mão desse povo, Haroldo? Não. Nossa, de jeito nenhum. Não posso soltar. Então, eu fiz muitas apresentações online. Esse final de semana agora vou ajudar o Ramatiz, vou fazer o espetáculo Encontros Impossíveis. Mas você fala, Renato, como é que eu faço? De qualquer lugar do Brasil, compra o ingresso. Se você não pode vir. Mas se você é do Rio, vá ao Ramatiz e me vê ao vivo. E aí pergunta lá no meu Instagram, @Renato Prieto Ator, que está aí na frente. Segue e ajuda, gente. O Haroldo tem toda a razão. Haroldo, vou ter que encostar. Você tinha que arrumar um tempo para me advogar a meu favor, sabia? Eu preciso de um cara como você. Eu não sei fazer isso. Isso é verdade. Porque, assim, os empresariados têm que compreender isso que você falou, que para a gente fazer isso bem, tem que se dedicar. Para eu me dedicar, eu tenho que estar tranquilo com alimento, com a luz paga, com o telefone pago. Entendeu? É isso, meu amigo. Exatamente. É isso. E isso é uma coisa séria, Renato, porque se nós fizermos assim, uma análise do ponto de vista da sociedade, tem segmentos religiosos no Brasil que estão crescendo e muito, porque eles são unidos e eles se ajudam. Eles formam uma rede. Não vou mencionar aqui, porque eu não estou criticando ninguém, tá bom? Pelo contrário, eu estou elogiando. Eu estou elogiando. Então, tem segmentos religiosos, não é? Vamos dizer assim, Renato, se você não fosse espírita, se você fosse da religião A ou B, hoje você estaria com uma ampla repercussão no Brasil inteiro. Sim. Se você, Renato, se você hoje fosse da religião A ou B, você teria todo o financiamento para fazer todos os seus projetos pelos próximos 15 anos. Verdade. Se eu, Haroldo, não fosse espírita, Renato, se eu fosse da religião B ou A, meu canal teria 10 milhões de inscritos. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Então, eu acho, Renato, que nós espíritas precisamos repensar nosso compromisso com a doutrina espírita. Nosso compromisso com a divulgação do espiritismo. Todos nós espíritas precisamos repensar isso. Porque sabe o que está acontecendo, Renato? O público espírita está envelhecendo. Você vai nas casas espíritas, se você fizer uma média aritmética de idade, você sabe que a média é 50 anos para cima. Verdade. Então, assim, Renato, isso eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas amigas expositoras, muitos expositores. Se não tiver uma intervenção da espiritualidade, o movimento espírita vai acabar daqui a 40 anos. Porque não está entrando jovem, não está entrando jovem na mesma proporção das pessoas espíritas que estão desencarnando. Não está entrando. Grandes lideranças. Meu amigo, você tem toda a razão. Eu estou falando das cidades. Eu vejo muito aqui as cidades aqui de Minas Gerais, de outros, você sabe que viaja esse Brasil inteiro. E você vai vendo aquelas lideranças que seguram as casas espíritas, Renato, elas têm 70 anos de idade, 80 anos de idade. E não está entrando jovem para assumir esses postos de trabalho, Renato. E, infelizmente, a gente não divulga. Né? A gente não divulga. E a gente ainda tem que... Eu preciso dizer isso, que você sabe disso.
E você ainda tem que ouvir uma coisa que é lastimável, que isso eu acho uma coisa mais lastimável do planeta. E a pessoa chega, às vezes me encontra numa palestra, isso deve acontecer com você, e fala assim, olha, cuidado para você não ficar vaidoso. A pessoa está achando, a pessoa está com um pensamento infantil de que eu estou aqui toda terça, quarta e quinta, fazendo palestra aqui, que eu estou aqui por vaidade. Né? Que você está aqui fazendo nosso trabalho, olha, deixa eu te falar, se a sua orientação fosse vaidade, você estava fazendo os grandes filmes aí, você estaria em outros circuitos da arte. Claro, estava lá, continuava no que você está fazendo. Sim, continuava com o meu contrato na TV Globo, então, fazendo novelas, ganhando energia, né? Mas assim, a gente precisa se libertar dessas amarras, desse pensamento mesquinho, né? Desse pensamento bobo, né? E começar a dizer assim, o mundo está sofrendo. O mundo precisa do conteúdo esclarecedor e consolador da doutrina espírita. As pessoas estão suicidando. As pessoas estão tendo crise existencial. O mundo precisa disso. Agora, se a gente ficar com essas infantilidades, vai acabar o movimento espírita. Em 40 anos vai acabar. É triste, mas é verdade. A gente fala isso. Né? Eu não tô nervoso, não tô bravo. Não é isso, não. É porque eu acho importante, né? Importante, porque assim, uma pessoa do seu currículo, um ator com a sua história, um ator com um conjunto de trabalhos, não ter as condições para poder fazer os projetos. É assim, é algo que a gente se coloca a pensar. A gente fica pensando, poxa vida, qual que é o papel de cada um de nós espíritas no apoio ao espiritismo? No apoio aos divulgadores do espiritismo. Porque eu tenho certeza, a hora que o filme foi estrelado pela Disney, Nosso Lar 2, você vai ser chamado no programa do Bial, você vai ser chamado nos maiores programas, você vai ser chamado em todos os grandes programas de audiência do Brasil, para poder falar sobre o filme. Né? Então, assim, não adianta só a gente, eu sou espírita, o espiritismo é lindo, e não dar nenhum apoio. E não colocar o óbulozinho da viúva. Aí não adianta. Se você não colocar o óbulozinho da viúva lá, não adianta, né? Você sabe que uma vez um cara falou assim, você está muito exposto em todos os programas de televisão e o meu produto é um produto usado por todas as pessoas de qualquer religião, aí eu posso ser retalhado. Eu digo, não, mas eu não ponho seu nome lá, não. O importante para mim é que você me deu o dinheiro para fazer a série. O teu nome, eu e você ficamos sabendo que você fez. Você está absolutamente certo, mas o que eu sinto da espiritualidade, Haroldo, é assim. A espiritualidade diz assim, vai fazendo, né? Ninguém vai impedir que você faça. Mas, veja só, você vê, papai desencarnou primeiro, o que sobrou ali eu botei para o projeto, mamãe depois, o que sobrou aí foi para o projeto. Eu não tenho nada, gente, eu não tenho bens. A única coisa que sobrou dessa história toda, depois papai, mamãe, vovó desencarnaram, deixaram algumas coisas, eu só tenho a casa que eu moro no Rio de Janeiro, no Leme. Mais nada. Para não dizer que não mais nada, o meu carro na garagem, porque as minhas irmãs, nesse momento, bancam todas as contas e impostos relacionados a ele, para eu não precisar vender, que eu preciso dele para viajar pelo interior. Então, eu não tenho bens materiais, eu não ganhei dinheiro com isso, e eles, quando me chamaram para conversar, eu já sabia que eles também enfrentam as dificuldades dele. Não pense vocês que eu vou ganhar um grande salário. Eu vou contar para vocês o que eu disse quando cheguei lá. Eu disse, se vocês colocarem a minha equipe, que tão sofrida, 2 anos desempregada, passando dificuldade aqui para trabalhar, vocês não precisam pagar um tostão, porque eu tenho um negócio chamado lealdade e eles terão autoestima. Entendeu? Mas você tem toda a razão, meu irmão. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que elas abracem isso com responsabilidade. Indo ao teatro assistir a peça, indo ao cinema prestigiar, buscando apoios e patrocinadores, porque não tem sentido, você tem razão. Além de decorar, criar o personagem, entrar em cena, brilhar, se emocionar você, fazer você rir, eu ainda preciso arrumar o dinheiro para fazer tudo isso? Está errado isso.
Difícil, né? É Difícil, verdade. né? E o mundo precisando dessa mensagem, né, Renato? Porque você imagina, Verdade. agora nós temos uma Disney por trás desse filme. Imagina as possibilidades, né? Se o filme contar com os recursos, se o filme isso vai ter um alcance que, se juntarmos todos nós, gritar no telhado, não vai ter esse efeito, né? É verdade. É Mas a milhões. gente tá faltando 8 minutinhos, Renato, para a gente. Ah, querido, eu até achei que eu fosse Passou ficar só uma rápido, meia né? hora. Eu achei que eu fosse ficar só uma meia Não, horinha que com isso? vocês. Eu peço aos De nossos jeito amigos que nenhum, estão, de jeito nenhum. O que é isso? esses amigos todos que estão aí nos ouvindo, que eles nos perdoem e que eles, por favor, tenham caridade conosco. A gente já é massacrado, gente. Vocês não têm ideia do que eu sou massacrado, Haroldo é massacrado, Divaldo foi massacrado, Chico Xavier é massacrado. Se nós fôssemos tratar o que as pessoas massacram a gente, não massacra a gente não, a gente só precisa de amor, atenção e carinho. Faça um pouquinho disso que nós pedimos, não é? Por exemplo, vai assistir, por exemplo, arrume patrocinadores, tire o peso das nossas costas, prestigiem o canal do Haroldo. Eu não quero ter canal no YouTube, porque eu prefiro manter o Instagram. Vá lá para o Renato Prieto, ator, dá força, fala, Renato, quero saber como é que eu faço, aonde eu vou, como é que eu busco, como é que eu faço para patrocinar, para te ajudar, eu conheço fulano. É isso que fez eu chegar aqui. Porque se eu, num paleta de provas e expiações, meu amigo, se eu desistisse, o inimigo vencia. Com todo o respeito e com todo o amor, aqui, ó, para o inimigo que ele vai me vencer. Não vai nada. Nem na próxima encarnação, querido. Não vai. E, Renato, olha, nós estamos aqui te desejando muito amparo, Obrigado. né, nesse trabalho, porque a gente sabe, assim, o quanto que um trabalho desse exige da sua alma, do seu intelecto, das suas emoções, do seu corpo físico, né? Então, você receba aqui 1.600 pessoas aqui te acompanhando, vibrando. Seu canal está aqui, @Renato Prieto, está na tela aqui, @Renato Prieto Ator. Meu Instagram. Vamos lá, gente, o Instagram está aí. Manda um direct para o Renato. Quem tiver algum contato, que conhecer algum empresário, alguém que possa investir. Pode ser um pouquinho, gente, não tem problema. Qualquer ajuda, qualquer tipo de investimento, manda um direct, um privado lá no @Renato Prieto Ator, e aí a equipe do Renato vai entrar em contato, vai conversar e vai dar o encaminhamento. Sim. Sábado e domingo agora o espetáculo dele, aí no Rio de Janeiro. Ramatiz, tá aí, né? O endereço aí, tá tudo certinho. Na divulgado. Tijuca. Todo mundo conhece, gente. Chega na Tijuca e fala, olha o Ramatiz, o cara fala ali, ó. Tá 58 anos no mesmo lugar. Isso. O pessoal tá perguntando, como comprar o ingresso? Gente, entra aí, vá lá no Instagram do Renato, Renato Prieto Ator. Entra lá no Instagram que tem todas as informações. Se você passo o flyer, a pessoa... Manda um directzinho lá, pergunta para a equipe dele, eu quero comprar um ingresso, como é que eu faço? Isso. E se puder ir assistir, vai, né? Se não puder ir assistir, quem está no Rio aí, ajuda. Que delícia, é um programa maravilhoso aí. Né? Agora voltando, graças a Deus, né, essa pandemia. Ai, Jesus. Aleluia, irmão. Eu quero que vocês orem também, façam todas umas orações, porque eu acabei de gravar também um outro spoiler. Eu gravei um podcast para Globoplay chamado Plano A, que é dentro do conteúdo espírita, mas assim, atendendo a todas as religiões e filosofias, e eles, no momento, estão analisando para fazer as modificações e futuramente gravar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Ajude a gente a fazer, gente, que a gente faz. É isso, é simples. Pode sair esse podcast aí, para a gente divulgar aqui. Você fala para a gente. Aí, pra gente com certeza. É só ajudar a gente a fazer, né, Haroldo, que a gente faz, né? Isso aí. Obrigado, meu amigo. Gratidão por você, hein? Que é isso, meu Deus. Emmanuel tem uma frase bonita. Emmanuel tem uma frase bonita, Renato, lá no prefácio do livro Paulo Estevão. Diga. Ele diz que existe uma lei universal que é a lei de cooperação. E sem a cooperação não existiria Paulo de Tarso. A gente fala tanto no Paulo de Tarso, divulgador, que universalizou o cristianismo, só que tem que pensar que por trás do Paulo de Tarso, ao lado do Paulo de Tarso, há um número enorme de criaturas, de corações, que estavam ali ao lado dele, auxiliando,
porque nada se faz sem cooperação. Verdade. Nada se faz sem Verdade. cooperação. Querido, muito obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo aqui. Nosso público está aí feliz, né? Hoje, gente, só explicando, hoje foi uma live especial, uma live para falar desse livro aí, da série André Luiz, que está indo para as telas de cinema. Então, a gente está estudando toda quinta-feira aqui a obra, a série André Luiz, estamos ainda no livro nosso lá, e hoje vocês tiveram a oportunidade de se inteirar aí do trabalho que está sendo feito para divulgar essa obra que nós estamos estudando aqui, não é? E eu quero crer que quando o filme for às telas, nós estaremos aqui estudando Mensageiros. Então vai ser maravilhoso, né? Vai ser uma aula prática. Maravilha, maravilha. Querido, obrigado, fica com Deus, beijo na alma. Obrigado. Obrigado a todos vocês, uma boa noite a todos que me ouviram com paciência, me perdoem pelas falhas. Beijo para você, sua família, teus filhos. Se viu algum erro no que a gente falou, põe no nosso CPF, tá? Não põe na doutrina, que é maravilhosa. Isso, verdade. Se teve algum erro, o erro é nosso. Um abraço, Renato. Com Deus. Tchau. Beijo. Obrigado. Tchau. Boa noite.